Irmãos, é com uma satisfação muito grande que nós aqui estamos e essa satisfação se reveste de significado ainda maior. Você também está aqui. E que bom é ter aqui a sua presença. Estou muito feliz de rever cada um dos meus amigos. Mas temos ali, tem um jovem que eu não me lembro se, eu penso, vocês dois eu já vi aqui antes. Lembro se já te vi aqui. Como é seu nome? Sim. Herbert. Prazer imenso, obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe. Você mora aqui na região de Taunton ou por aqui por East Taunton? Não é tão longe, né? Está aqui na área. Muito obrigado, Herbert, pela sua presença. Refrescando a memória com os nomes, Dolph e Adriana. Eu sei que os dois não moram aqui em Taunton. É Attleboro. Muito obrigado pela presença, que Deus os abençoe, é uma honra tê-los entre nós. Estou feliz por rever o Renato. Eu sei que ele deu como filho da parábola, que disse que não ia, mas foi. Tem um filho que disse que ia, mas não foi. Então, Renato é esse tipo do bom filho, que não promete, mas cumpre. E que alegria. Pena que ele está lá fora e não está ouvindo, né? Os elogios. Mas enfim, uma alegria rever o Juan. Juan, para quem não sabia, Juan sofreu essa semana passada um acidente no seu dedo. Ele perdeu parte do dedo e está ali com o dedo enfaixado. A Monique... irmãos, cada dia que passa eu admiro esse casal mais. Eu os tenho visitado, a gente tem conversado franca e abertamente. Franqueza não é o problema deles. E eles têm, de fato, queridos, esses dois jovens, todos temos um valor, mas esses dois... O inimigo tem parecido para cima deles as provas que ele tinha sobrando, tudo para cima desses dois. E eles têm sobrevivido, graças a Deus. E eu quero só testemunhar da minha alegria de ver semelhante determinação em permanecer firme, permanecer fiel. Oremos de maneira especial por esses dois jovens. Eu quero agradecer pela presença. Juan está aqui, seguramente ele tem sentido tanta dor que morfina não resolve. Nenhuma medicação dada até agora para eles, para a dor, para ele, tem resolvido. Eliminar a dor não tem eliminado. Mas aqui está ele, Nick, e eu gostaria de uma vez mais agradecer a Deus pela presença de ambos e pedir à igreja que siga orando por esse casal muito especial. Senti a falta essa manhã de algumas pessoas, tipo Márcia, Belan. Você dirá, mas como? Ok, Márcia já faz alguns sábados que não tem podido estar conosco, e não pensasse que Márcia possa ficar esquecida. Eu gostaria que você, a cada sábado, não apenas Márcia, qualquer um dos nossos irmãos, deixe essa pessoa saber que a falta dela aqui é sentida, porque nós não podemos ser apenas um número aqui dentro. Nós somos pessoas pelas quais Cristo morreu. Somos de uma importância sine qua non, uma importância única, sem igual, incomparável. E eu preciso de pelo menos 3 pessoas aqui que digam, eu vou ligar para a Márcia só para dizer, sentimos sua falta. Você não precisa falar muito. Sandrinha, muito obrigado. Zito, muito obrigado. Obrigado. Temos mais de 3. Amém. Por favor, só liga e diga isso. Sentimos sua falta. Tá bom? Porque de repente, se a gente for falar mais do que isso, a gente pode falar alguma coisa que não é apropriada. Só isso. Só estou te ligando para dizer que a igreja não é a mesma sem você. Ou sentimos sua falta. Você usa uma frase curta, mas, por favor. Irmã Rosa também não está conosco hoje. E eu gostaria que a irmã Rosa soubesse que a falta dela aqui faz falta. E Deus poderia mandar um anjo ir lá falar isso com ela, mas ele preferiu contar com você e comigo. Quem é que vai ligar para a irmã Rosa, além de mim? Obrigado, tia Érica. Quem mais? Eu preciso de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Érica já vai ser uma delas. Janice, obrigado. Quem você vai ligar para a irmã Rosa? Lúcia, muito obrigado. Se você não tiver o telefone, me diga que eu posso te dar. Rogério. Rogério, filho da irmã Rosa. Nosso amado irmão Rogério. Eu gostaria que ele soubesse também que a falta dele aqui deixa um buraco que ninguém preenche. Só ele. E quem vai dizer isso para Rogério, em nome da igreja? Agora tem que ser um, não pode ser por atacado, entendeu? Entende? Isso é que nem confissão de pecado, não pode dizer, me perdoa os pecados, não, menciona o pecado. Tio Flávio, muito obrigado. Quem mais além do Flavão vai ligar para o Rogério e dizer, obrigado, Anderson? Quem seria a outra pessoa que diria, Rogério? Obrigado, meu querido irmão Ali, aprecio muito. Fernanda agora.
Érica, Julinha, obrigado. Enfim, liguemos para Fernanda e deixemos-la saber que a falta dela aqui faz falta. A Carmen não está presente e eu precisaria de alguém ligando para ela. Obrigado, Érica. A conta do telefone de Érica esse mês vai ligando para todo mundo. Obrigado, Janice. Quem mais além de Érica e Janice vai ligar para Carmen? Obrigado, Tia Nadija. E Vilmar? Obrigado, Napoleão. Vilmar, o esposo da Carmen. Obrigado, tia Lúcia. Obrigado, Naldo. Deixando o Vilmar saber também que a falta dele aqui, claro, faz falta. A Patrick não está aqui esta manhã. E Patrick precisa saber que a falta dele faz falta. E eu gostaria de saber, Marilúcia, obrigado também, Aline e tia Lúcia. Também eu preciso dizer a Rose e depois o Ananias, né? A Rose, a sua falta faz falta. Obrigado. Rebeca, obrigado. Quem mais? Obrigado, Manel, e obrigado também minha irmã Elza. Obrigado, Napoleão. E Rose, nós falamos Rose, Ananias agora. Ananias, quem vai dizer para o Ananias, sua falta fez falta? Além da Rebeca. Obrigado, Mene. Obrigado, Napoleão. Quem mais liga para o Ananias e diz, Ananias? Nós chamamos, obrigado, meu irmão Ali. Eu ainda tenho aqui o nome do meu querido... eu tinha o nome da Lúcia, mas depois Lúcia chegou, então o nome dela acaba de sair. E obrigado, Lúcia, é bom ter você aqui conosco, amém por isso. Nós temos o Franciele, que precisa saber que a falta dele aqui está no Brasil. Quem pode, não é verdade? Ei, para visitar o Brasil é uma alegria. A alegria maior é voltar, claro, mas... Bom, então oremos por ele, a gente precisa orar por ele, está no Brasil. Bem, além do Franciele, eu também não vi essa manhã aqui um casal muito especial para essa igreja, mas esses não estão no Brasil, mas estão de folga também. Eles merecem. Everton e Carla estão viajando, mas é importante, eu sei que eles possivelmente estejam nos assistindo, porque pensem os senhores, semana passada nós estávamos na Geórgia, minha esposa e eu, mas estávamos assistindo o culto aqui, via internet. E é possível que o Everton e Carla estejam nos assistindo até, mas que eles saibam que a falta deles aqui faz falta. A Gema, ela sempre tem, porque falta o Leno aqui ao lado, né? O Heleno não está conosco. E eu gostaria de dizer... Está com a irmã em Brock. Saber que a falta dele faz falta. Você ligar para o Leno e dizer, Leno, Cusé, assim que no Frana Crioulo, Cusé aquele, me encaiu o diabolinho na igreja. Quem vai falar isso para o Leno? Não precisa falar isso, pode falar. Vou poder frase. Escusa. Quem mais? Ok? Alguém mais que vai ligar para o Leno? Precisa pelo menos tem um Zito até agora. Não poder falar Napoleão. Obrigado, Napoleão. Quem mais vai falar para o Leno? Não vale a Janice. Ok, obrigado, Naldo. Deixem o Leno saber que a falta dele faz falta. E a última pessoa, como diz o americano, last but not least, a irmã Marilza. Eu não a vi aqui essa manhã. E você seguramente não viu. E eu me lembro quando ontem à noite eu mandei uma mensagenzinha lembrando a todo mundo do nosso encontro. Ela foi uma das que botou assim. Deve ter acontecido alguma coisa, porque possivelmente... Quem vai ligar para Marilza e dizer, Marilza, sentimos sua falta. Obrigado, Flavinha, obrigado, Érica, obrigado, irmã Marilúcia, obrigado, Nadija. Alguém lembra de mais alguém que eu, de repente, não lembrei? Isso, já falamos. Eu sei que você estava dormindo na hora, mas ainda bem que você acordou em tempo do sermão. Yuri. E a Pamela, não é? Yuri e a Pamela. Na verdade, eu havia assíduos e ainda não disseram nosso compromisso é com Taunton. Eu não os mencionei para também não... Mas, bem lembrado, não foi que ficaram ignorados, mas obrigado. Yuri, quem vai ligar para o Yuri e dizer assim, Yuri, você fez falta hoje conosco na nossa igreja essa manhã. Obrigado, meu querido, obrigado, Juan, obrigado, Carmita. E para Dona Pamela, quem vai ligar para a Pamela e dizer, Lúcia, obrigado? Ok, muito bem. Se tiver mais alguém que você se lembra, hein? O Marlon é outro que eu confesso ter pensado nele, mas como eu disse, também é alguém que não tem, que entrou aqui uma vez, Daniel. Bem lembrado, irmã. Muito obrigado. Daniel Schwab. Daniel Schwab. Mas estávamos falando do Marlon. Antes do Daniel. Marlon, quem vai ligar para o Marlon? Além da Rebeca? Zito. Que bênção. Então quem está faltando nessa igreja sou eu. E vocês nem ligaram para mim. Henrique, que bênção. Ok? A Rebeca. Rebeca vai ligar para todo mundo. Que bênção, Rebeca. É isso aí. Exato. Ok. E a Schwab? Quem vai dizer, Daniel? Sua falta fez falta. Obrigado, irmão Ali. Quem mais vai ligar para o Daniel? Se você não tem um telefone do Daniel, é só falar comigo, que eu também não tenho, mas eu arranjo.
Vale qualquer meio de comunicação possível. Até Telegram, Flávia. Ok? Irmãos, que nós deixemos esses irmãos saber que de fato... Sabe, irmãos, a verdade é a seguinte. Às vezes nós chegamos a subentender que a pessoa sabe que a falta dela faz falta, mas é importante que ela saiba disso. Deus perguntou a Caim, onde está? Onde está teu irmão? Nós temos a obrigação de cuidar do nosso irmão. Se você ler Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 19, mostra o nosso compromisso com o de fora. Se você ler Ezequiel 3, 20 e 21, fala do nosso compromisso com o irmão dentro da igreja. Nossa responsabilidade é dupla, como diz o americano, twofold, não é? Então deixemos-lo saber. Essa manhã queremos falar sobre... Leia comigo. Nem todos conseguiram ver. Olhem para a tela. Um segundo só. Não frustre os planos de Deus para a sua vida. Te convido a uma curta prece. Pai, obrigado pelo que já vimos e ouvimos. Obrigado pelo que Tu nos falarás. Pai, aduba o nosso coração com o Teu Espírito Santo, para que ele se torne mensagem e que ela produza frutos para a Tua honra e Tua glória. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra comigo sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13, versículo 33. Enquanto você acha o texto, só quero pedir aos membros da comissão presentes, logo depois, então apreciaria sua permanência extra aqui, alguns minutos extras, e eu quero também significar a minha alegria pela presença da Nízia conosco nessa manhã. Nízia, é uma honra tê-la sempre aqui conosco. Obrigado pela sua presença, querida. Números capítulo 13, de você para ler, porque quando você lê não sai lá para quem está assistindo pela internet. Eu quero cumprimentar a você que nos acompanha via internet, pela sua companhia. Agora, Números capítulo 13, versículo 33. Aqui diz na minha Bíblia, também vimos ali o quê? Gigantes. Filhos de quem? Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como o quê? Como gafanhotos. E também assim éramos aos olhos de quem? Aos olhos deles. Irmãos, o capítulo nos oferece a narrativa de Moisés enviando a terra prometida, ver como era a terra. Nós conhecemos a história. E talvez você diga assim, mas como isso? Porque se você ler o versículo 1, primeiro aqui, 14, né? Números 13, perdão. Versículo 1 diz assim, versos 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 2, envia homens, espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, quem foi que mandou Moisés enviar os espias? Deus. Será que foi? Sim. Abra comigo sua Bíblia no livro de... Nós vamos agora ao Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. É o próximo, depois de Números, é o vizinho dele, o próximo. Deuteronômio, capítulo 1, verso 22. Vejam o que diz aí. Deuteronômio capítulo 1, versículo 22. O que diz aqui Deuteronômio 1, versículo 22? Moisés está falando aqui, ele diz, então mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Irmãos, quem foi que mandou os espias? Foi Deus ou foi o próprio povo que pressionou Moisés e disse, Moisés, é melhor mandar uns espias primeiro? E agora, como é que a gente explica isso? Irmãos, aqui está um detalhe interessante na Bíblia que a gente deve sempre ter em mente. Escute, é muito comum vermos na Bíblia atos que Deus não impede sendo atribuídos a ele como se ele tivesse praticado, como se enviado. Aquilo que ele não impediu, muitas vezes é atribuído a ele como sendo ele quem enviou.
Senhores já ouviram uma frase do tipo, como Saul enviou o Senhor um espírito mau, ou veio um espírito mau da parte do Senhor e perturbou a Saul? Já ouviram isso? E alguém lê isso e diz, come on, Deus mandando o diabo? Irmãos, é que Deus não impediu. Então é atribuído como se ele mandasse. Uma pergunta, quando o profeta fala assim, que a gente já viu alguns profetas falar assim, profetizando aí, diz assim, eu mandei os gafanhotos, como eu estava falando semana, eu mandei isso, mandei aquilo, o profeta dizendo, aí ele fala, eu mandei, destruí porque vocês não obedeceram. É o mesmo pensamento? Veja só, o profeta, a própria palavra profeta quer dizer um porta-voz. Então, muitas vezes, quando um profeta diz eu, ele está sendo um mediador, ele está personificando a Deus. E muitas vezes Deus, sim, Deus enviou em alguns momentos, como as pragas sobre o Egito, Deus enviou, entende? Mas nem tudo que é atribuído a Deus, é só você ver se isso... Tipo, uma expressão ou expressões que a gente encontra na Bíblia que nos dizem... por exemplo, em Êxodo, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não parece que Deus é um carrasco. Ele endurece o coração do monarca só para castigar o povo, não é? E a gente vê muita gente, tá vendo aí que Deus é esse? Os críticos. E eu gostaria que você lesse comigo Êxodo 7, verso 14. No caso desse aí, né, que Deus teria endurecido o coração de Faraó. Na verdade, Deus permitiu que Faraó endurecesse o seu coração. Êxodo 7,14. Lá diz o quê? O coração de Faraó está obstinado. Ele recusa deixar ir o povo. Então Deus apenas permitiu que Faraó desse 22. Diz o quê? O coração de Faraó se endureceu. Então quando diz que Deus endureceu, na verdade Deus deixou que Faraó endurecesse o coração. Mas como aquilo que ele permite é atribuído como se ele mandasse, então você encontra Deus endureceu o coração de Faraó, só que em outros versos a Bíblia nos esclarece o negócio melhor. É por isso que é importante ler a Bíblia toda. Não podemos ler um verso e dali tirar uma conclusão. Êxodo 8, versículo 15, ainda falando do mesmo, na mesma linha, vendo pois Faraó que havia descanso, o que diz agora o texto? Endureceu o seu coração, ou seja, Deus apenas permitiu que ele endurecesse. Você ainda pode ler Êxodo 8:19, mas o coração de Faraó endureceu. Poderia ler ainda Êxodo 8:32, mas endureceu. Então você vê que de fato aquilo que Deus não impede é atribuído a ele como se viesse dele. Agora, voltando ao caso dos 12 espias enviados a espiar a terra. 11 dias, irmão, tido do Monte Horebe, as tribos de Israel acamparam-se em Cádiz, no Arã. Fazem 3 semanas nós estávamos nesse deserto. E esse deserto não fica longe das fronteiras da Terra Prometida. E agora, a pedido do povo, Moisés aquece, ele leva o assunto a Deus e Deus, tá bom, Moisés, se eles querem mandar espias, mande. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Espias, o que os senhores acham? Eles corriam o risco de fazer alguma besteira seguindo o que Deus estava orientando? Corriam algum risco tendo Deus à sua frente guiando? Sim ou não? Me ajudem. Eu acho que não. Isto é, eu não acho, eu tenho certeza que não. Mas eles não estavam dispostos a confiar em Deus. Irmãos, escutem, Deus permitiu que aquele povo passasse pelo deserto apenas para que eles se preparassem no deserto para habitar Canaã. Deus estava dando a eles um período de prova, um teste. Fossem eles aprovados nesse teste, desfrutariam Canaã e teriam vivido para sempre felizes. Assim terminaria isso. E agora eles vêm, estão no limiar, na borda da terra prometida. Tudo que tinham que fazer era avançar. Era Moisés, não é melhor a gente mandar uns espias primeiro? Puramente conhecendo Moisés, pelo que eu conheço da Bíblia, Moisés diria, gente, o que é isso? Não, mas a gente quer. Nós é tudo mineiro, nós é desconfiado, e você tem que mandar. Então tá bom, senhor. Moisés, estão lembrados quando eles pediram um rei? Estão lembrados? Samuel ficou bravo. Rei Samuel, eles não estão rejeitando a você não, Samuel. Estão rejeitando a mim. Estão pedindo um rei, dá um rei para eles. Agora fala para eles, quanto vai custar?
Fala para eles. E se ainda quiserem, dá. Irmãos, não é impressionante como é esse Deus? Sabe, irmão Ali, às vezes a gente fica torcendo o braço das pessoas, querendo forçá-las a fazer a vontade de Deus, quando o próprio Deus não faz isso. Você quer ir, meu filho? Vá! Um dia eu falei numa igreja, a mesma porta que está aberta para você entrar, está aberta para você sair. Pronto, alguém saiu ofendido. Ô, pastor, a porta que está aberta para você entrar, está aberta para você ir. Você pode exercer seu livre-arbítrio. Porque alguns entram aqui, queridos, querendo desconto, querendo que a gente baixe as normas para eles se sentirem confortáveis. Só que esse desconto Deus não oferece, então eu não posso dá-lo. Nós temos que ir pelo que está escrito, temos que seguir o script. E nem todo mundo está disposto a apertar o cinto, porque, queridos, Deus nos convida para um campo de batalha. Deus não nos chama para um resort. Deus não nos chama para um hotel 5 estrelas, chamado Igreja de Deus. Não, Ele nos chama para um campo de batalha. Agora, tem muita gente que quer ir para o céu deitado na rede. Não vai, mas não vai. Tem muita gente alisado. Desculpem a expressão. Às vezes as pessoas vêm para ser heard. Eu queria evitar essa palavra, mas eu vou usar já que você falou. Eu quero ser paparicado. Se não for, eu vou procurar quem me paparique. Pois procure, porque aqui nós viemos para nos render. Aqui nós viemos para nos humilhar. Sabe, a igreja é um lugar onde você entra para você saber que você está errado. Outro dia alguém disse, a gente já passa a semana inteira no sufoco, chega na igreja, a gente ouve cada mensagem. Uau, bem-vindo, queridos, ao clube de Jesus. Mas tem gente que está procurando um louvor que faça balançar. Escute, a adoração não é para você, é para Deus. O louvor não tem que balançar sua cintura, tem que balançar seu coração. Chama para oferecer a Deus um culto racional, não emocional. Então não espere que a gente vá desenhar um louvor para te satisfazer. O problema é que muitos de nós passamos a semana alimentando a natureza carnal, ouvindo música carnal, com ritmo carnal. E aí chega sábado, a gente quer aquele negócio que satisfaça a carne. Aqui não é esse lugar. Então eu vou para outro lugar porque lá vai em paz. Irmãos, esse povo poderia ter seguido a orientação divina e teriam sido felizes para sempre. Mas não, vamos lá ver primeiro. Moisés, tá bom, vão. E eles foram. E quando a gente continua fazendo a leitura, amados, a gente vê que depois de 40 dias espiando a terra, o povo de Israel alimentando esperanças, aguardando com expectativa o retorno daqueles espias, e de repente eles surgem no horizonte. Voltaram. Era tempo em que as uvas estavam amadurecendo e os espias trouxeram, irmãos, um cacho tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo. E além disso, trouxeram figos, trouxeram romãs que cresciam em larga escala naquela terra. Irmãos, tentemos imaginar aquela cena. Aqueles homens, depois de peregrinarem pelo deserto, comendo o maná e vendo agora aqueles enormes frutos coloridos, cheirosos. Irmão, quando eu vou ao Brasil, quando eu fui a Cabo Verde, caju em Cabo Verde tem cheiro de caju. Manga em Cabo Verde tem cheiro de manga. Você entra no mercadão lá em São Felipe, né? Isso no Fogo, dá um cheiro de fruta no ar. No Brasil, né? Você, ai, que delícia. Aqui não, queridos, só tem, né, só aparência. As frutas aqui, diz o meu filho, tem gosto de beijo de irmã. Meu filho, quando come uma coisa não tem gosto de nada, você diz, e aí, gosto de beijo de irmã? Então, e aqueles homens trazem aqueles frutos com cheiro de fruto, com gosto de fruta. E eles dizem, uau! Irmãos, depois de passar o que eles passaram, nós atravessamos o deserto. Nós passamos por lá, num ônibus com ar-condicionado. Só de olhar pela janela, irmão, dava sede. E eu imaginava aquele povo, a gente, na medida em que a gente viajava, eu ficava imaginando, peregrinando por ali, aquela multidão. E agora eles voltam com aqueles frutos queridos, aquilo gerou uma explosão de alegria entre o povo de Israel. No livro Patriarcas e Profetas,
nós lemos ali que houve uma grande comemoração entre o povo ao ver que eles estavam por entrar e tomar terra. Magnífica! O povo, eu imagino, pulava no ar e dava socos como o Pelé, depois fazia um gol, não é? E explodindo, os espias então começam agora a dar o seu relatório a Moisés. E a multidão se silencia, todo mundo querendo ouvir. Aí, vamos escutar. E eles começam a falar. E aí você volta para a Bíblia e vê que aqueles homens, ao darem o seu relatório, no capítulo 13 aqui de Números, versículo 27, veja que o texto bíblico nos diz que eles começam a dar uma descrição da terra com as seguintes palavras. Números 13, versículo 27, diz assim: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, mana o quê? Leite e mel. E este é o fruto. Irmãos, quando eu dizia aí, mana leite e mel, eu antes pensava que tinha muita abelha por lá. Mas visitando a região, você descobre que o mel referido aí, na verdade, é produto da tâmara, do fruto da tâmara. Tem muita plantação de tâmara, até hoje. E a tâmara é uma fruta doce. E o leite aí eu pensava que era das vacas, mas não era de cabras. Entende? Então a terra mandava leite e mel. E eles então começam a dar essa descrição. E o povo fica ainda mais entusiasmado. Todos queriam imediatamente atender ao comando do Senhor e avançar a terra. Acontece, queridos, que o relatório dos espias não para aí. Surge no meio uma palavrinha que tem o poder de transformar o positivo no negativo. Na gramática portuguesa, essa palavrinha que tem esse poder é chamada de conjunção coordenativa adversativa. Você está lembrado das aulas de português? Isso mata. Conjunção coordenativa adversativa. Você lembra dela? Mas, porém, todavia, conquanto, entretanto, né? Então essa conjunção coordenativa adversativa é usada. Você lê comigo em Números 13, versículos 28 e 29 agora. Veja o que diz o texto. O povo, e agora vem a conjunção, o povo, porém, que habita nessa terra é como? É poderoso. E as cidades são como? São muito grandes, são fortes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. Vocês sabem, os amalequitas eram os descendentes de Esaú, se tornaram terríveis inimigos do povo de Deus. Ali estavam os amalequitas, eles habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, e agora eles começam então a dar um relatório diferente. A essa altura, Caleb não aguenta. E ele diz: ei, peraí, pode parar. Você vê isso aí logo no verso 30. Diz o texto que Caleb, ele faz calar o Moisés e diz: subamos animosamente em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, somente Josué e Caleb pensavam assim. Portanto, eram 2 contra quantos? Contra 10. Sabe, irmãos, coisa perigosa é você estar junto de uma pessoa pessimista. Eu, particularmente, não gosto de estar. Porque pessimismo é uma doença que pega. Você começa a conversar com um pessimista, daí a pouco você está para baixo também. Então sai de perto. Pessimista é um perigo. Pessimista já é um perigo. Agora imagina 10. De 12, 10 pessimistas, só 2 otimistas. E os 10 continuam, não. Irmãos, é impressionante a gente ver que os 10 retomam a palavra nos versículos 31 a 33. E eles voltam a insistir. Diz aqui, porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diz o verso 32 que eles infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que faz o quê? Eu gostaria de saber quantos
Na Bíblia, a terra devorar os que insultam a Deus. A terra abre e engole, né? Os desobedientes, né? Os que conhecem e não fazem. E eles inventam a história aqui que a terra devora os seus moradores. E seguem dizendo mais. E todo o povo que vimos no meio dela são homens o quê? De grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E agora vem a parte pior. E éramos aos nossos olhos como o quê? E assim também éramos aos seus olhos. Escute, irmãos. Isso chama-se péssima. Não é nem baixa, péssima. Autoestima. Mas sabiam que alguns de nós sofremos desse mal? Alguns de nós nos vemos como gafanhotos. Diante de qualquer dificuldadezinha, a gente já vê um monstro. Eu não vou conseguir. Toma cuidado com isso. É possível que na sua infância alguém falou tanto ao seu ouvido que você não ia conseguir, que você cresceu pensando assim. Você já viu no circo o elefante amarrado a um tamborete, a uma cadeira? Já viu? Na minha cidade, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, lá em Minas Gerais, passavam aqueles circos lá, e às vezes botavam o elefante lá fora para tomar sol, amarrado numa cadeira. E ficava lá aquele bichão. Eu via um que ficava assim, balançando, sem tirar a pata do lugar, mas balançando. Amarrado a uma cadeira. E você diz, como é que pode um elefante amarrado a uma cadeira? Mas sabe como é que é possível aquilo? Quando pequenininho, o amarraram a uma mangueira, um pé de árvore bem grande. E ele tentou sair e não conseguiu. E puxou, e não conseguiu. E puxou com uma tremenda argola de aço na perna, uma corrente amarrada numa árvore. E depois dele tentar milhares de vezes, feriu a perna toda, começou a sangrar e não dava. Ele parou. Pequeno ainda, porque na mente dele, do elefantezinho, criou bloqueio. Não adianta tentar. Você nunca vai. Para de tentar. Ele disse, eu me rendo. Aí ele cresce, não tento mais, não vou conseguir mesmo. Agora está aquele elefante gigantesco, pode amarrar numa cadeira. Não adianta eu tentar, eu não vou conseguir. Pense nisso. Se você nunca leu, eu sugiro você ler um livro que agora está traduzido para o português. Então, se você quer ler em inglês, o título é Healing for Damaged Emotions. Cura para traumas emocionais. Irmãos, eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro. Porque nós todos, em maior ou menor grau, trazemos sequelas da maneira como fomos criados. Tinha aqueles parentes. Eu tive, irmãos. Eu tive. Eu venho de uma família de alemães. E alemão, você nunca consegue satisfazer alemão. Ele põe a maçã aqui. E você pula. Quando você começa a alcançar, ele suspende a maçã. E você dobra o esforço agora e pula. Quando você taca para alcançar, ele suspende mais. Você nunca vai alcançá-lo. Fala, irmão Ali. Por favor. A tradutora é Indy Kenning. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela na Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. E ela é uma descendente de alemão e ela tinha uma história de vida traumática. E ela foi levada por Deus a fazer essa tradução e o livro é um impacto tremendo. O autor, um médico que serviu a David Siemens. Ele serviu à corte inglesa durante muito tempo como médico, depois se tornou pastor e escreveu esse livro. E para quem não sabia, fique sabendo, quem tem irmão Ali não precisa do Google. Obrigado, irmão Ali, mas é exatamente isso. Esse livro é fantástico. Uma vez eu visitei uma pessoa que estava submetida a tratamentos psiquiátricos e eu deixei na mão dessa pessoa esse livro e fui embora. E disse, leia esse livro. Quando essa pessoa saiu daquela unidade de tratamento, ele me disse assim, olha, o livro me ajudou mais do que toda a medicação que me deram lá. E esse livro fala sobre isso. Então, irmãos, cura para traumas emocionais ou Healing for Damaged Emotions. Cuidado, porque você pode estar se vendo como um gafanhoto, quando você é, na verdade, um gigante. Irmãos, com Deus é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é só uma frase de impacto que está na Bíblia, não. E aquele povo agora volta, esses homens voltam com essa mensagem negativa, irmãos. E o pior de tudo é que aqueles homens
haviam antes visto as 10 pragas caírem sobre o Egito, mas eles não viram quem mandou as pragas. Lembrem-se, esse povo havia passado mais de 400 anos, ou seja, não esse povo, né? Eles eram produto de mais de 4 séculos de servidão egípcia, mais de 4 séculos vivendo num país totalmente pagão. E esse povo perdeu de vistas o Deus dos céus, o seu poder, e era isso que Deus queria ressuscitar neles, passando pelo deserto. A começar ainda no Egito, com aquelas pragas caindo, eles viram a poderosa mão de Deus manifesta naquelas pragas, irmãos. Além disso, ao eles saírem do Egito, nós conhecemos a história. Faraó logo saiu ao seu encalce, saiu atrás deles. Deus os guiava à frente com uma nuvem, que era na verdade um ar-condicionado gigantesco durante o dia, protegendo-os contra o calor causticante do deserto. Aquela nuvem não apenas promovia sombra, mas eu imagino que deveria vir uma brisa refrescante daquela nuvem. Sabe, andando no deserto com ar-condicionado, irmãos. E deserto à noite é muito frio. Nós subimos o Monte Sinai. Oh, brother, frio para doer. Porque à noite a temperatura cai muito. E à noite aquela nuvem se transformava numa coluna. Deus assim ligava o heater e aquecia aquele povo. Então quando o faraó veio atrás deles, eles não tinham chegado ainda ao Mar Vermelho. Aquela nuvem que ia à frente guiando, sai da frente e vem para trás. Protege-os contra faraó. Aqui você não passa faraó. Eles viram o mar se abrindo, queridos. Quando nós chegamos nessa parte do Mar Vermelho, ele não se abriu para nós, mas a gente passou por baixo. Agora tem um túnel por baixo. A estrada que vai passa por baixo. O povo de Israel passou dentro d'água, nós passamos por baixo, saímos lá do outro lado. O mar se abre, 2 paredões dos lados e eles entram. A noite inteira, os senhores leem isso na Bíblia? Um vento oriental, não é isso? Soprou a noite inteira e abriu aquele caminho, aquelas muralhas de água, se podemos assim chamar, ao seu lado. E quando eles estão lá na frente, entra no embalo. É por aqui que eu vou. E a minha Bíblia, os carros de Faraó. Os carros de Faraó. Agora, é melhor a gente voltar, mas não dava mais. O povo de Israel acabou de sair. O mesmo milagre que Deus usou para salvar seu povo, Deus usou para condenar os inimigos do seu povo. Aquelas muralhas de água desabaram sobre eles. E o povo viu tudo isso, o povo de Israel. De carruagem espalhada. Vocês já viram um vídeo por aí que mostra as carruagens de Faraó, não é isso? Debaixo da água ainda. Tem um mentiroso aí que bota isso na internet e tem muita gente que acredita. Irmãos, isso é conversa fiada. Alguém me trouxe esse vídeo. Olha, pastor, descobriram aqui onde o povo de Israel passou, tem umas rodas lá ainda, né, alinhadinhas. Eu falei, brother, primeiro o mar quando desceu, aquilo virou uma convulsão. Isso é em mentira de internet. Internet é um perigo, irmãos. Tem muita coisa boa, mas tem muita armadilha. O fato é que no outro dia eles viram espalhados na areia os corpos dos seus inimigos. Seguem adiante. Chegam a Mara. Nós paramos lá em Mara, onde as águas eram amargas. Eles tinham sede, foram água é salobra. E agora? Moisés corta lá um arbusto, a mandado de Deus, joga nas águas e a água fica potável. Uma água salva. E ali eles tomaram, e nós paramos lá em Mara. Nós fizemos ali um culto, oramos juntos, ali em Mara. E, irmãos, aquele povo, depois mais adiante, falta água agora, e agora? Moisés ora a Deus, Deus diz, esfere essa rocha, sai água da rocha. Tudo isso eles viram, 15, etc. Irmãos, há um texto na Bíblia que sempre que eu leio, eu me lembro do meu pai. Em Deuteronômio 29, versículo 5, eu acho que seria interessante a leitura dele nesse contexto. O Deuteronômio é logo o livro seguinte, então não vamos sair muito do nosso contexto aí. Deuteronômio 29, versículo 5, aqui na minha Bíblia, eu leio assim, eu acho interessante isso aqui, porque diz assim, leia comigo, por favor, Deuteronômio 29, verso 5. Deus aqui lembrando aquele povo. Deus diz, olha, por 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Olha só isso. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no seu pé o teu. Que coisa fantástica. Eu era criança, meu pai lia esse texto para mim, e meu pai dizia assim, filho, sabe como eu imagino isso? A imaginação do meu pai. Sabe como eu imagino que era? As crianças, os pais faziam a sandalinha para eles,
botavam no seu pezinho e estavam andando acompanhando os pais. Na medida que o pé crescia, a sandália crescia junto. Porque não tinha loja para comprar sandália ali no deserto. E eu imagino que algo assim de repente acontecesse, porque a veste nunca envelhecia, o sapato nunca gastava. Milagre após milagre. Fome, toma o maná. Olha o maná, irmãos, uma alimentação completa. Nós fomos subir o Monte Sinai, irmãos, 2.754 metros. E alguns disseram, não, a gente vai Moisés com 80 anos subir, por que eu não posso? Eu digo, velho, Moisés fazia exercício todo dia, porque ele andava todo dia. Quanto tempo tem que você estar andando? Ultimamente não estou malhando não, então você pensa melhor. Moisés comia maná, uma refeição balanceada, preparada por Deus. Você anda comendo o quê? Junk food? E acha que vai subir porque Moisés subiu? Você pensa duas vezes. Porque a gente estava lá embaixo de um grupo e todo mundo numa empolgação. Ainda bem que era noite, irmãos. Nós fomos subir o Monte Sinai 1h da manhã, então a gente não via o que nos esperava. Quando eu desci, eu digo, ainda bem que se eu tivesse visto, eu não tinha ido. Porque o trem vai subindo. O trem é lá em Minas, viu? E vai subindo. E você diz, o quê? Mas à noite, a gente tinha a lanterninha aqui, só dava para ver 3 metros à frente da gente, dá para ir. E aí vinha uns camelos atrás. Os beduínos já sabem, o povo vai cansar. E aí, logo, uns já tinham feito sua reserva de camelo antes. E disseram, o camelo vai 2/3 do caminho. Dali para frente ele não consegue mais. Então, pelo menos 2/3 é uma boa adiantada. E aí o pessoal pagava $25, né? E ia no camelo. Esses dois lá, entendeu que preferia ir a primeiro deles. Então, vamos a pé. Só que no meio passou mal. E bati a lanterna nele, o homem estava suando igual tampa de cuscuzeira. Eu falei, ai. Num frio daquele, ele suando daquele jeito, e eu fui desabotoando ele, pega a minha carteira. Eu falei, já está com medo dos beduínos. Aí eu peguei a carteira dele, porque estava com seus documentos, claro. E aí jogamos água na cabeça e dei água para ele. Alguém tem uma granola bar, ele comeu, aí ele melhorou. E eu disse, velho, pega o camelo, velho. E aí depois que ele melhorou, o camelo já estava ali. Era igual Uber mesmo, chamou, tá na porta. E aí ele acabou montando no camelo e indo. E assim fomos. Depois de lá terminamos de chegar a pé. Mas quando chegamos lá em cima, eu falei assim, gente, agora eu entendo por que Êxodo 32. Moisés desceu lá embaixo. Vocês estão lembrados do que ele fez? Quebrou as tábuas e deu uma surra no povo, matou um monte. Eu falei, eu também mataria. Se Deus mandasse eu voltar aqui, eu matava. Até que aquele povo marchando por aquele deserto, vendo um milagre após outro. E agora ainda vem com essa conversa de que tem que mandar espias. Irmãos, Deus, todo aquele tempo, enquanto eles peregrinavam por aquele deserto, Deus tinha um só propósito: fazer desenvolver naquele povo a fé. Deus queria que a sua fé fosse desenvolvida depois de mais de 430 anos no Egito. A fé daquele povo havia sido sepultada e Deus queria ressuscitá-la. Escute, você e eu estamos também passando pelo deserto. Desse respaldo aqui cabe um amém, porque eu creio que nós estamos marchando para Canaã celestial. E Deus quer, através dos problemas que minha esposa mencionou, que todos passamos por eles na oração, Deus está querendo desenvolver a nossa fé. É um dedo cortado, é uma ponta de dedo perdida, é um emprego perdido, é uma situação, é um filho que nos preocupa, é um filho que se rebelou e se afastou de Deus, e aí você nomeia. Deus está querendo com isso te fazer melhor. Muitas são as aflições do justo. Deus os livra de todas. No mundo tereis, bem-vindo ao caminho para os céus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema, irmã Marilúcia, é que nós somos muito compassionados. Como é que é? Nós somos muito mesmos. Qualquer unha quebrada, porque eu... a gente... Qualquer besteirinha, mas logo comigo. Por que não podia ser com você? Autocomiseração, a gente tem demais. A gente é especial demais para sofrer. Todo mundo pode sofrer, menos eu. Filho de todo mundo pode morrer, o meu não. Pai de todo mundo pode morrer, menos o meu. Por quê? Todo mundo pode perder emprego, eu não. Por quê? Os senhores conhecem a história que nós contamos aqui daquela mãe cujo filhinho nasceu sem os braços? Lembram? E a mãe, alguns não estavam aqui, a mãe tentando ensinar a criança a vestir a camisa. Era um garotinho.
E botou a camisa, a t-shirt em cima da cama e ensinou a ele. Você enfia a cabeça no tubo da t-shirt e vai metendo e vai até jogá-la para cima e ela desce. Ele não tinha bracinhos, ele tinha que aprender a se vestir. E de repente chega a tia e vê a mãe ali de braço cruzado e o molequinho esfregando a cabeça lá na cama, tentando enfiar no tubo da camisa. E a tia chega e diz para a mãe, você não tem coração, ajuda o menino. E a mãe diz, eu estou ajudando. Sabe? Às vezes você está se esfregando na vida e você, cadê Deus? Eu estou te ajudando, meu filho. Estou te ajudando a desenvolver musculatura. Porque a vida não é fácil. Irmãos, a Bíblia fala de um período de prova pelo qual nós passaremos se Jesus não tiver voltado até a gente morrer, chamado a grande tribulação, antes da volta de Jesus. A Bíblia apresenta em Apocalipse anjos segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Ventos de aflições. Esses 4 ventos, esses 4 cantos, a terra é redonda, como é 4 cantos? São os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Esses anjos estão segurando. E João apresenta o anjo recebendo uma ordem. Não libere esses ventos enquanto os meus filhos não forem assinalados nas suas testas. Deus está dando uma oportunidade a cada fiel filho seu de receber Deus na sua testa. E uma vez assinalados, ok, agora pode liberar e virão as aflições. Não será um período longo, porque a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E Deus irá cuidar dos seus, assinalados na testa. Irmãos, a água vai chegar até aqui, ó, mas não vai passar para aqui não. Entende? Deus vai permitir que a gente seja provado até um ponto, que Ele sabe que a gente pode suportar. Então você está passando por aflição, fique tranquilo. Porque Paulo nos assegura que Deus não nos permite ser provados além do que podemos suportar. Muito pelo contrário, com a aprovação Ele também dá o escape. Então Deus te permite ser provado até onde... Então nunca meta um revólver, eu não pude mais, não aguentei. Como não aguentou? Então você está chamando Deus de injusto e mentiroso? Não tem esse negócio de que foi demais para mim. Não, não tem demais para você. Você é que foi de menos para o problema. Porque se você e eu estivermos arraigados em Cristo, não tem nada demais para nós. E Deus queria ensinar aquele povo fé. Irmãos, a minha Bíblia diz em Romanos 10, verso 30, que a fé vem pelo... Ouvir. E o ouvir? Não é ouvir a novela das 8. Não é ouvir o último rock que foi lançado. Não é ouvir essas músicas... Não é nada disso, não te acrescenta fé não. É ouvir a palavra de Deus. Irmãos, as igrejas hoje estão tendo muitos problemas com membros não convertidos. Batizados, nascidos, mas não convertidos. A igreja está cheia e cada dia enchendo mais. De gente que vem aqui pensando que isso aqui é um resort, mas não é não. E aí, o problema dessa gente é que passa a semana inteira sem comunhão com Deus. Passa a semana inteira alimentando a natureza carnal. E aí o dia que entra aqui, nada agrada a essa gente. Nada. Eu não gosto do louvor. Claro, amigão, você passou a semana alimentando a natureza carnal, o que você está esperando? Eu não gostei da mensagem. Mas estranho seria se você tivesse gostado. Agora, passa a semana lendo sua Bíblia, orando, tendo comunhão com Deus, e entra aqui, e se tiver uma criança de 8 anos pregando, você vai sair e dizer, uau, eu precisava dessa mensagem. Falou, sabe? A fé, irmãos. Jesus disse, Filho do homem achará porventura fé na... Nossa fé, irmãos, está sendo carcomida pelos iPads da vida, pelos Facebooks da vida. Nossa fé está sendo carcomida por muitas distrações e a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para orar. E cada dia a gente está mais apático. Aí vem as provações e a gente sucumbe. Está lembrado da parábola do semeador? Que nós tratamos dela aqui nos cultos de oração? A semente que caiu sobre o terreno rochoso. O que aconteceu com aquela semente? Ela logo floresceu, ficou bonita. Mas aí veio o sol, o que aconteceu? Ela murchou, morreu. Por quê? Não tinha raiz profunda. Muitos de nós hoje, irmãos, nossa religião, nossa relação com Deus está muito superficial.
Se nós quisermos cruzar a fronteira e entrar na terra de Canaã, nós precisamos, irmãos, desenvolver uma fé a toda prova. Aqueles 10 homens levaram todo o arraial a pensar que seria em vão, seria inútil tentar possuir Canaã. Você encontra isso aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 388. Lá diz assim: o povo ficou como, irmãos? Desesperado em seu desapontamento e aflição. Ergueu-se um pranto agoniado. Lembra? Poucos minutos antes, o texto falava de quê? Explosão de alegria, irmã. Pessoal subindo, irmã Marilu, se dando soco no ar. Vamos entrar, gente, olha os frutos. Agora, o povo ficou desesperado. Desapontamento total, aflição geral. Ergueu-se um pranto agoniado e misturou-se com o murmúrio confuso das vozes. Virou um caos aquele negócio. Ó, irmãos, que perigo a influência de pessoas negativas. Em fração de minutos, a esperança se torna em desespero. Em fração de minutos, aquela radiante alegria se converte em fúnebre tristeza. Em questão de minutos, a coragem se transforma em covardia e medo. Oh, queridos, o riso se transforma em pranto, o ânimo em desânimo, a fé se incredulidade, tudo em fração de minutos. Alguns senhores, por certo, já leram um livro intitulado Quando Tudo Falha. É um livro antigo, né? E esse livro, a página 16, ali diz assim: impossível. Que palavra ingrata. Quanta dor, decepção e sofrimentos produz. Impossível, diz o médico, ao ver que o doente está morrendo. Impossível ganhar a batalha, diz o general, ao ver debandada e sem munição. Impossível, diz a velhinha que admira seu retrato de jovem. Impossível fazer voltar os anos. Impossível, diz o aviador ao ver o céu sem teto para voar. Impossível vencer, diz o atleta ao ver fraquejar sua resistência física enquanto o outro avança. Impossível fazer a paz quando o ódio habita no coração. Impossível amar quando há desgosto e incompreensão. E impossível vencer quando não há determinação. Impossível recuperar o tempo perdido. Impossível antecipar o amanhã. Impossível quebrar a lei sem correr o risco de graves consequências. Impossível melhorar a sociedade sem purificar o coração. Impossível salvar-se sem Jesus, diz o autor ainda. Impossível, impossível. Quantas impossibilidades para o ser humano. Oh, irmãos, o problema do impossível é que ele nos paralisa. O impossível nos amedronta, o impossível nos enfraquece, nos debilita. Irmãos, Jesus disse em São Lucas capítulo 18, versículo 27, que os impossíveis dos homens são o quê? Para Deus, amém? De transformar o negativo no positivo. E nós falamos há pouco sobre uma palavrinha, estão lembrados? A nossa conjunção, aquela palavrinha que tem o poder de transformar o positivo no negativo. Mencionamos aquela conjunção coordenativa, adversativa, mas, porém, contudo, todavia. E fazendo justiça a essa conjunção, irmãos, eu também quero lembrar que ela possui também o poder de transformar o negativo no positivo. Amém? Ah, meus queridos, um dia Jesus estava ensinando na praia do Mar da Galileia. Nós estivemos lá, entramos num barco, cruzamos o Mar da Galileia e eu estava só imaginando. Estava chovendo no dia, mas eu estava pensando, uau, um dia Jesus navegou aqui nessas mesmas águas. Comemos depois num restaurante ali ao lado do Mar da Galileia, o peixe do Mar da Galileia, frito. Ah, queridos, que experiência. Jesus um dia estava ali, pregando numa das praias do Mar da Galileia, e a multidão só ia crescendo, e ele cada vez dava um passo mais atrás, e de repente chegou um momento que não dava mais, era água. E ele olha, tem 2 barcos, e um desses barcos era de Pedro. Está lá em Lucas 5, você conhece o relato, e se quiser abrir sua Bíblia, você pode ver. Lucas 5, versículo 2 diz que ali estavam aqueles barcos cujos pescadores lavavam as redes.
E o verso 3, Lucas 5, verso 3 diz que Jesus entrou num deles. E que este era o barco de quem? Simão Pedro. Lucas 5, verso 3 fala isso claramente. Diz aqui, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Quantos barcos eram, irmãos? Quantos? Quantos? 2. Eu estou perguntando só para quem estiver dormindo, acordado. Eu vou falar baixo, porque eu tenho alguns que eu sei que eu estou atrapalhando seu sono, mas eu vou tentar não te acordar. Vou falar baixo. Jesus escolhe subir num deles. E foi o de quem? Zito. Jesus só entrou no barco de Simão, porque Jesus queria, por aquele gesto, entrar depois no coração de Simão. Amém? Analogia. Se você quiser alcançar o coração de alguém um dia, entra primeiro no barco dele. Conheça essa pessoa melhor. Faça amizade com ela. Irmãos, nós estivemos em Israel, em Jerusalém, no último sábado judaica. Fomos lá para assistir a leitura do Torá, ou da Torá. E quando chegamos ali, irmãos, eu estava olhando para aquela gente, pensando comigo, se eu fosse um indivíduo sem religião, eu tenho certeza, com 1000% de garantia, que eu poderia entrar em qualquer religião, jamais numa religião judaica. Sabe por quê? Por causa que não existe. O povo mal encarado. Você não vê um sorriso no rosto de um judeu daquele? E outra, esbarra em você, mas no dia. Eles são especiais demais. Não! Aí você resolveu judiar dela em casa mesmo, né? Mas veja, é isso. Eles não se misturam. E eu fiquei pensando, e é esse povo que pensa que vai cumprir a missão, como se fôssemos leprosos. Sabe? Ninguém se aproxima. A gente sentou lá, viu eles ficarem lá fazendo suas orações. O doutor Rodrigo explicou a gente por que eles fazem aquilo. Entendeu? Você está querendo entrar lá na religião deles para saber, Zé? O Rodrigo disse que aquilo ali tem 2 objetivos. Um é que eles querem imitar o balanço da chama da vela. Quando ela está acesa, ela balança. E às vezes também fazem assim. Entende? Lá no Muro da Lamentação que a gente viu muito isso. E ele disse, a outra é para eles não dormirem mesmo, enquanto estão orando. Por isso, irmão, pode ficar à vontade para assistir o sermão assim, se você quiser. Entende? Mas aí estávamos ali e eu fiquei olhando, irmãos. Que negócio, por isso que... Como é que esse povo evangeliza? Agora aí eu puxei para nós, irmãos, puxei para nós. E nós? Irmãos, escutem. Dói na gente, mas a verdade é que nós não somos muito diferentes, não. Nós temos mania de olhar para pessoas de outras religiões de cima para baixo. Nós temos a verdade, eles não têm. Qual foi a última vez que você teve coragem de sentar e quando ele dizer a Virgem Maria, você... realmente a Virgem Maria foi uma mulher extraordinária. Oh, não posso falar isso não. Quem disse que não pode? Ela era virgem ou não era? Foi uma mulher extraordinária ou não foi? Qual o problema? Não, adventista não fala. Come on! Aí vem um pentecostal e diz para você, a paz do Senhor, irmão. Você diz, não, eu não falo isso não. Eu falo é feliz sábado. Eu falo é feliz sábado. Então, Senhor, qual o problema? Por que nós somos tão exclusivistas? Irmãos, tem adventista que pensa que o céu só vai ter adventista. Toma cuidado. No céu não vai ter muito adventista. Não pensa que esse nome é garantia de salvação, não, garantia com Deus. Agora, nós nos aproximar das pessoas onde elas estão. Eu não estou falando comer no prato com ela o que ela estiver fazendo de errado. Não. Jesus subiu nesse barco porque viu um coração sincero, ele queria alcançar esse coração. Jesus tinha trabalhado a noite toda, não pegar nada, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas era just for fun. Eu estava ali no canal em Cape Cod com a varinha a noite toda, e essa coitada do lado lá orando por mim, me entendeu? E dei banho em camarão lá a noite toda, não peguei nada, mas voltei para casa feliz.
Eu estava lá só para me divertir mesmo. Com ela do lado, sustentar minha família. Ô, brother, aí a história é outra. E não estamos falando de pescar com um caniçozinho não, irmãos. É puxar rede. Pega na mão de um pescador desse. Se você já visitou o Nordeste do Brasil, o Ceará, vai lá e pega na mão do pescador. Em Cabo Verde tem bastante. Mão calejada, irmãos. Calejada, homens sofridos. Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. E a Bíblia só relata isso, mas não diz quantas noites anteriores já não havia pego. Quem sabe, Pedro estava com as contas em casa subindo, mortgage atrasado, escola de menina atrasada, prestação do carro atrasado, trazendo para hoje, entendeu? E foi pescar, não pegou nada. E está ali lavando a rede, frustrado, pensando em 1000 coisas. E aí tem esse pregador aí que ainda diz, Pedrão, posso subir no seu barco aqui? Ok, basta. E lá está Jesus pregando e Pedrão olhando. A cabeça de Pedro estava longe, irmãos, eu imagino, né? Outras preocupações. Jesus sabia. Jesus sabia. E quando Jesus atende à necessidade da multidão, agora Jesus se volta para pregar um sermão para um auditório de um homem. Pedrão, manobra esse barco, vamos pescar. Jesus. Eu sei, peixes veem à sombra do barco, eles vazam. Por isso que a gente pesca de noite. E se de noite, com esses braços tudo doendo de remar a noite toda, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, o Senhor agora me chama. Ele poderia ter falado tudo isso, irmãos, mas não falou não. Se você abrir comigo sua Bíblia, você vai ver o que foi que Pedro falou. Você conhece, mas é só relembrando. Se você puder ler comigo aí Lucas 5, versículo 4, diz aí, né, que quando acabou de falar com a multidão, ele disse a Pedro, vai-te ao mar alto e lança a rede. E, irmãos, é interessante que Pedro... Pescaria? Não. Era o quê? Irmãos, é interessante, o doutor Rodrigo nessa viagem estava mostrando para nós, provando por com vários argumentos que Jesus não era meramente um carpinteiro como a gente pensa, fazendo armários de cozinha. Não. O carpinteiro também era usado para construtores de casas. Então Jesus trabalhava no pesado também. Mas uma coisa ele não era, expert em pescaria. Pedro sabia disso. E olha, queridos, quando a gente lê o livro Desejado das Nações falando sobre isso, lá diz na página 245 que Pedro estava desanimado. Toda a noite não apanhara coisa nenhuma. Pedro estava no fundo do poço, irmãos. Mas Lucas 5:5 registra Pedro dizendo para Jesus, mestre, olha, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, agora vem nossa conjunção adversativa usada no positivo. Não pegamos nada, porém, porque tu mandas, ou sob as tuas ordens, nós vamos pescar, eu vou lançar a rede. Não cabe um amenzinho aqui? Fala sério. Irmãos, quando Deus manda, a gente não pergunta. Quando Deus manda, a gente não discute. Quando Deus manda, a gente não procura ver se tem lógica. Quando Deus manda, a gente obedece. Deixa com ele as consequências. Ele não está mandando? Faça. Foi isso que Pedro fez. E nós conhecemos esse mas. Agora, Pedro usa no exercício da fé, quando tudo parecia perdido, quando nada parecia fazer sentido. Irmãos, os versículos 6 e 7 mostram qual foi o resultado da obediência. Se você ler comigo Lucas 5, versículos 6 e 7 diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram. E que diz o texto aí? Encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam. Irmãos, se tivesse 1000 barcos, os 1000 seriam lotados de peixe. Agora, o que mudou, irmãos? O que mudou? O barco era o mesmo ou não era? A rede era a mesma? O pescador era o mesmo ou não era? O mar era o mesmo ou não era? Qual o único diferencial que tinha nesse negócio todo agora? Cristo. Ele faz toda a diferença. Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Escutem, irmãos. Escutem.
Os senhores têm um desejo de ver essa igreja cheia? Vamos levantar Cristo aqui. Vamos levantar Cristo. Não pense que a igreja enche porque tem um batuque. Não. Isso é coisa do diabo, é engano satânico. Não pense que a igreja enche porque aceita você do jeito que você é e deixa você do jeito que você era. Porque aceitar você do jeito que você é, Deus aceita. Ele só não comete o erro de deixar você do mesmo jeito. Ele transforma. Se a sua religião não te transformou, tem alguma coisa errada com sua religião ou com você. Então não venha com essa história de que Deus me aceita como... Não, ele te aceita mesmo. Mas ele depois te dá um banho. Até ilustrado por uma coisa chamada batismo. E ele depois te diz, agora vive em novidade de vida. Você tem que agora viver totalmente diferente do que você vivia antes. Isso chama-se cristianismo. E muitos não querem pagar esse preço. Porque é fácil, irmãos? Não é mesmo. O caminho que conduz aos céus é apertado, é estreito, é a porta diante do texto. Irmãos, aqui está. Deixa eu fazer uma pergunta. Que tipo de mas, que tipo de porém você e eu estamos usando no sentido negativo ou no sentido positivo? Estamos nós pegando as promessas de Deus e dizendo, são muito bonitinhas, porém, se Deus soubesse a minha situação, não é assim que alguns falam? Eu até guardaria o sábado, mas, olha só, eu tenho uma família para alimentar. Escute, o Deus que te manda ser fiel, cuida do resto. Ele diz em Isaías 45, verso 2, eu irei adiante de ti, eu vou na sua frente, eu endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei os portais de ferro e despedaçarei os ferrolhos de bronze. Amém? Senhor, confia nele e ele cuida do resto. É o que nós temos que aprender, queridos, na nossa marcha para Canaã. Jeremias 29, 11 não poderia deixar de ser mencionado. Você conhece o texto? Deus diz ali, eu bem sei os planos que estou projetando para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu achei interessante ler esse verso na linguagem de hoje, a versão linguagem de hoje. Ela diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Amém? Sabem, queridos, quando alguém se olha no espelho da dúvida, tudo que esse alguém consegue enxergar é um gafanhoto, é um graveto. Mas quando você se olha no espelho da fé, como Josué e Caleb se olhavam, você se vê não apenas como um vencedor, você se vê como mais que um vencedor. É o que Paulo fala em Romanos 8:37, que nós somos. Não apenas vencedores, somos mais que vencedores. Irmãos, as palavras de Josué e Caleb se contrastaram drasticamente com as dos demais espias. E eu quero concluir lendo ainda esse texto com os senhores, se não se importam, voltando comigo a Números 14, versos 8 e 9. Números 14, versículos 8 e 9, aqui na minha Bíblia diz assim, me acompanhe na leitura, por favor. Números 14, versos 8 e 9 diz, Josué e Caleb falando aqui perante a multidão, e aqui nós temos as seguintes palavras. Acharam? Amém. Amém. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Ela dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Irmãos amados, o ímpio não tem Deus ao seu lado. Você e eu temos. E se você e eu temos, o que é que nós temos a temer? Li um pensamento que dizia assim, obstáculo é aquilo que você vê quando
quando desvia os seus olhos de Cristo. Você está vendo muito obstáculo na sua vida? Talvez porque você desviou seus olhos de Cristo. Quando você fixar seus olhos em Cristo, os obstáculos se transformarão em degraus para você subir. E eu quero te convidar a fazer isso. Por favor, não frustre os planos que Deus tem para a sua vida. Você e eu somos os únicos que podemos atrapalhar tudo, porque Deus tem planos magníficos, grandiosos para nós. Talvez você esteja atravessando um deserto nesse momento. Talvez você tenha pescado noite após noite e está voltando com a rede vazia. Talvez você tenha dado um passo para frente e 2 para trás. Tudo que você faz está dando errado. Sempre que seu pão cai, a manteiga cai virada para o chão. Eu te faço uma pergunta. Não é hora de fazer uma reflexão? Eu não sirvo a um Deus punitivo, não. Eu não sirvo a esse Deus. Mas eu sirvo a um Deus que me deixa colher o que eu semeio também. Ele não me protege das minhas tolices. Ele me deixa amargar o sabor do fel que eu decidi beber. Ele não bota açúcar nele, não. E esse Deus possivelmente tem tentado te acordar, tem tentado me acordar. Mas eu pergunto, vamos nós nos deixar acordar? Pedro deixou-se. Pedro disse, Senhor, o que o Senhor está pedindo não é fácil. Eu estou cansado. O que o Senhor está pedindo não faz sentido. Mas, Senhor, o Senhor está pedindo, não está? Pois eu estou aqui para obedecer. Talvez não faça sentido muita coisa na Bíblia quando você lê. Talvez não faça sentido muita coisa que Deus pede. Não espere que faça sentido. Obedeça. Lá no céu, um dia você pergunta para Deus, Senhor, vem cá, esse negócio que eu fiz a vida inteira sem entender nada. Eu não entendi. Eu estudo a Bíblia com esse casal aqui. Eu aprendo muito com eles toda quinta-feira à noite. Irmão Ali usa uma expressão, já usou pelo menos umas 2 ou 3 vezes, que eu me encanto com ela. Que ele diz, olha, tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo muito não, mas eu faço porque Deus está mandando. E é isso mesmo, eu também. Tem muita coisa que eu não entendo não. Você me pergunta, por que você fala? Eu sei não, mas ele está mandando. Se ele está mandando é um negoção, então deixa eu fazer. Porque a hora que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Abraão sabia o que Deus falava sobre sacrifício humano. Abraão sabia que Deus abominava, mas Deus mandou. Então, meu filho, lá vai. Agora, primeiro você tem que ter, intimidade com Deus. Você não está dando ouvido à conversa do capeta também. Abraão conhecia Deus e Isaac conhecia Abraão. Se meu pai está mandando, meu pai tem uma intimidade com Deus, que olha, eu faço. Pai está mandando que você seja esse tipo de pai para seus filhos, esse tipo de mãe, esse tipo de líder. Se você precisa de ajuda, que eu estou precisando de assistência, de ajuda, de apoio, eu estou precisando. Para eu chegar a esse nível. E não apenas chegar perto de Canaã e espiar a terra, mas para entrar lá. Porque muitos irmãos vão ficar ali, na fronteira. Vão só espiar, mas não vão entrar. Eu quero entrar. E você? Amém. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso da mão poderosa dele me segurando. E ele diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Você quer estender sua mãozinha frágil e agarrar na dele? Se você quer, eu te convido a se ajoelhar comigo para nós orarmos nesse momento. Triune, soberano Deus que está nos céus. Eu quero te agradecer por tu haveres falado ao meu coração através da tua palavra. Quero te agradecer, Pai, por tu haveres trazido aqui cada um desses teus filhos fiéis. Te agradeço por aqueles que estão sintonizados conosco nesse momento na internet. Pai, tu falastes aos nossos corações e agora tu esperas de nós uma resposta e uma resposta positiva. Senhor, quantas vezes temos confiado em nossos planos, em nossos métodos, em nossa capacidade e temos contabilizado cicatrizes após cicatrizes, porque os planos têm dado errado. O que nós precisamos, Pai, é, como Pedro, obedecer, mesmo que não faça sentido.
obedecer. Mesmo quando estamos desanimados. Pai, Tu não nos chama para o sucesso, Tu nos convida para a fidelidade. Ajuda-nos a confiar-te. Ajuda-nos a nos lançarmos em Teus braços, como uma criança se lança, segura de que seu pai a susterá. Senhor, toma em Tuas mãos aquele problema que nós estamos atravessando. Talvez uma doença que a medicina declara sem cura. Talvez, Pai, aquele emprego que nós perdemos, estamos precisando para o sustento da família. Talvez a tranquilidade, Pai, de estarmos documentados nesse país. Talvez temos um filho que esteja optando nesse momento por andar pelos caminhos da rebeldia e tem nos feito sangrar por dentro, chorar de tristeza. Pai, Tu conheces nossos problemas. Nós queremos nesse momento depô-los aos Teus pés e Te suplicar a fé que nós não temos. E à semelhança dos discípulos Te rogamos, Senhor, aumenta-nos a fé. Ajuda-nos, Pai, a buscar-Te mais através da oração e da leitura da Bíblia, para que possamos terminar de cruzar o deserto e entrar na Canaã celestial. Sustém-nos com o Teu poderoso braço e com a Tua forte mão. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus dê